A menina era forçada a realizar tarefas pesadas pela sua madrasta e sofria constantemente de maus tratos físicos e emocionais. A madrasta deleitava-se abertamente com o tratamento cruel até que o pai milionário regressou a casa de forma inesperada, presenciou toda a cena, em seguida, fez algo totalmente imprevisto que deixou todos sem palavras. Desejo-vos um dia incrível e fico muito feliz por terem clicado no nosso vídeo. Desfrutem da história, cuidem-se e sejam felizes. Até logo. O som melancólico de um piano flutuava pela Quinta Branca. Cada tecla tocada ressoava no ar frio, fazendo com que a espaçosa sala de estar parecesse ainda mais desolada. A luz pálida da manhã filtrava-se através das cortinas espessas, pousando sobre a longa mesa da sala de jantar, onde apenas 3 pessoas estavam sentadas. No entanto, a distância entre elas parecia um salão de baile inteiro. Rui Vargas ajustou o seu botão de punho, olhando para o relógio. Parecia impecável, um fato imaculado, uma gravata perfeitamente alinhada, o porte de um homem habituado a controlar tudo, exceto, talvez, as suas próprias emoções. Olhou brevemente para a sua filha, Beatriz. Ela estava sentada em silêncio, com as suas pequenas mãos pousadas no colo. Tinha-se levantado cedo apenas para partilhar o pequeno almoço com o pai. Come, Beatriz, disse Rui em voz baixa, sem levantar a cabeça do jornal. Sim, papá, respondeu ela num sussurro, dando uma dentada num pão que não lhe sabia a nada. Os seus olhos continuavam a desviar-se para o pai, como se esperasse algo mais. Carla desceu as escadas, os seus saltos a ressoar suavemente no chão de madeira. Cabelo loiro ondulado, um vestido de seda azul e um sorriso calculado. Vais sair tão cedo outra vez, Rui? Tens uma reunião importante hoje. Sim, no escritório da empresa. Ele dobrou o jornal, levantando-se. Regressarei esta noite. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, abraçando-o, um gesto rotineiro, feito para o público. Prepararei o jantar. E a menina vai ajudar-me, não é, Beatriz? Beatriz apenas assentiu. Carla sorriu, mas a mão que pousou no ombro da menina apertou-se ligeiramente, o suficiente para que Beatriz se encolhesse. Rui não se apercebeu, estava ocupado a verificar o telemóvel, números, horários, coisas que conseguia manter em segredo. Ao canto da sala, Mário, o irmão mais novo de Carla, estava a polir um copo. O homem corpulento, com uma camisa amarrotada, tinha um olhar preguiçoso e indiscreto. O meu cunhado está sempre a viajar. A Carla deve sentir-se sozinha, brincou ele, meio a sério. Carla fuzilou-o com o olhar. Volta ao trabalho, Mário. Não digas tolices à frente da menina. Rui ofereceu um sorriso fraco. Conto contigo para cuidares da casa e apoiares a Carla. Tudo bem, perfeitamente bem, respondeu Mário, com um esgar fugaz no rosto, enquanto os seus olhos permaneciam fixos em Beatriz. Rui pousou a sua chávena de café e pegou na pasta. Confio que cuidarás bem dela. Inclinou-se e beijou a cabeça da filha. Beatriz quis dizer algo, os seus lábios tremiam, mas apenas conseguiu dizer, tem muito cuidado, papá. Ele afagou-a levemente e dirigiu-se à porta. Carla acompanhou, enquanto Beatriz ficou no corredor, agarrando a bainha do vestido, tentando conter as lágrimas. Quando o ruído do motor se desvaneceu, a casa mergulhou num silêncio pesado. Carla virou-se, o sorriso desaparecera instantaneamente. Leva esse copo para a cozinha e volta para limpar o chão. Está nojento. Beatriz apressou-se para a cozinha, as suas mãos a tremer enquanto abria a torneira. Mário passou, assobiando suavemente, e depois inclinou-se perto do seu ouvido. Apressa-te, a tia Carla não gosta de esperar. Estou a tratar disso. Tenho de soltar para ti. Ele agarrou no pano de limpeza e atirou ao chão. Lava o chão, agora. Beatriz ajoelhou-se, agarrando o pano, esfregando cada azulejo. A água fria infiltrava-se pelas suas mãos e os seus joelhos ardiam contra o chão áspero. Carla estava encostada ao umbral da porta, a observar. Mais depressa, Beatriz. Andas numa escola internacional e limpas mais devagar que uma tartaruga. Desculpa. Desculpa, não limpa o chão. Esfrega aquele sítio outra vez, Carla apontou, a sua voz gélida. Achas que isto é um lugar de férias grátis, não? Beatriz inclinou a cabeça, as lágrimas a misturarem-se com a água da esfregona. Na parede, pendia a foto do casamento deles, com uma longa fenda a atravessá-la, precisamente sobre o rosto da menina. Lá fora, no jardim, a senhora Maria, a idosa empregada doméstica que trabalhava ali antes de Carla chegar, estava a apanhar flores. Da janela, viu Beatriz a esfregar o chão de joelhos. O rosto da idosa enrugou-se. Coitadinha, sussurrou. À hora do almoço, Carla chamou, Beatriz,
traz-me o meu leite. Beatriz carregou o copo com cuidado, caminhando lentamente pela sala, mas o seu pé prendeu-se no tapete. O leite derramou-se por todo o lado e o copo estilhaçou-se com um barulho estrondoso. Ela ficou gelada. Lamento muito, sussurrou a menina. Carla levantou-se de um salto, o seu rosto completamente desprovido de calor. Lamentas? Acabaste de estragar o meu tapete caríssimo. Beatriz recuou, o seu pé aterrou num pedaço de cerâmica partida, fazendo-a gritar de dor. Carla deu um passo em frente, agarrando o ombro da menina com força, fazendo-a quase cair. Tu tens ideia de quanto isto custa? Eu. Não foi de propósito. Mário estava por perto, de braços cruzados, sorrindo com presunção. É só uma criança, irmã. Dá-lhe uma boa repreensão para que se lembre. Carla virou-se para ele. Cala-te. Depois, olhou para Beatriz, agarrando firmemente o pequeno pulso da menina, a sua voz sufocada pela raiva. Estou farta de ti, Beatriz. A menina debateu-se para se libertar, as lágrimas a escorrerem pelas bochechas. Desculpa, eu limpo. Prometo. Carla largou-a, empurrando Beatriz com força suficiente para que ela caísse ao chão. O som ressoou na sala. A senhora Maria, ainda lá fora, ouviu o alvoroço. Deixou cair o seu cesto de flores e correu para a janela, testemunhando a cena. Meu Deus, cerrou os punhos, mas não se atreveu a entrar. Carla respirou fundo, virando-se como se tivesse desabafado a sua fúria. Limpa esta confusão. Depois, vai para o teu quarto, filha. Não há almoço para ti. Beatriz esforçou-se por se levantar, as suas mãos a tremer enquanto apanhava os pedaços de cerâmica. O sangue manchou as pontas dos seus dedos. Fez uma careta de dor, depois limpou as lágrimas, esfregando o chão com o pano, agora escuro pelo leite derramado. Mário continuava ali, encostado à parede, os seus olhos vazios. Filha, faz o que ela te diz, entendeste? Beatriz não respondeu, apenas inclinou a cabeça e continuou a limpar. Na parede, o relógio deu as 12 badaladas. Cada badalada parecia uma faca a fatiar o silêncio. Carla sentou-se no sofá, a beber chá, ligando a televisão, agindo como se nada tivesse acontecido. Ao longe, a estrada que saía da quinta ainda estava turva pelo nevoeiro. Um carro preto abrandou na curva e depois parou completamente. Rui olhou pelo espelho retrovisor, o seu rosto tenso. Os seus olhos detiveram-se numa foto da sua filha guardada na carteira. Então, pegou no telemóvel, com a intenção de ligar para casa, mas um som chegou através das colunas do carro, um ruído que não reconheceu. O som de algo a cair e um choro. Ele franziu o sobrolho, agarrando o volante, dando a volta ao carro e acelerando de volta pela estrada. Na mansão, Carla atirou o pano de limpeza ao chão e levantou-se, enquanto Beatriz continuava de joelhos. A porta principal abriu-se violentamente e o vento precipitou-se pelo corredor. Rui entrou, sem sequer se dar ao trabalho de tirar o casaco, ouvindo instantaneamente os soluços que se desvaneciam da sala. Olhou em redor, os seus olhos pousaram na confusão estilhaçada e nas pequenas mãos que seguravam uma ferida. O espaço gelou de repente, quebrado apenas pela respiração agitada de um pai apanhado entre o medo e a fúria. Rui correu para a sala, respirando com dificuldade. O cheiro a leite derramado e cerâmica partida misturava-se, enchendo o ar frio com um odor estranho. Parou bruscamente quando viu Beatriz sentada no chão, as suas pequenas mãos juntas, as lágrimas a rolarem pelo rosto. Carla estava ao seu lado, agarrando a borda da mesa, o seu rosto a mudar rapidamente do choque para um olhar de pânico fingido. Voltaste cedo. Ela escorregou e caiu. Eu estava prestes a limpar o chão quando... Beatriz interrompeu Rui, ajoelhando-se. Papá. O que aconteceu à tua mão? Ele virou suavemente a palma da mão dela, vendo o corte em carne viva e vermelho. Estás magoada? Beatriz baixou a cabeça, tremendo, os seus lábios a moverem-se. Eu parti o copo, papá. Desculpa. Está tudo bem, não estou zangado. Ele rasgou um pedaço do pano de limpeza e envolveu-o à volta da mão dela. Apenas tem mais cuidado da próxima vez, querida. Carla aproximou-se, inclinando-se, a sua voz baixa. Eu disse-te, ela é tão desajeitada. Talvez esteja a andar a dormir outra vez. Vi-a a vaguear pelo corredor ontem à noite. Rui levantou o olhar. A andar a dormir? Sim. Planeava levá-la a um médico amanhã. Ultimamente, tem deixado cair muitas coisas. Talvez seja um problema psicológico, disse Carla, arrumando os pedaços partidos enquanto evitava o seu olhar.
Ao canto, Mário encostou-se à parede com um esgar nos lábios. Crianças, não é? Partem tudo. Não te preocupes com isso, Rui. Beatriz encolheu-se, escondendo-se instintivamente atrás do pai. Rui viu claramente o medo a brilhar nos olhos da filha, um olhar peculiar que lhe causou uma dor aguda no peito. Mas antes que pudesse perguntar, Carla interrompeu. Vais chegar tarde à tua reunião. Deixa-me tratar da menina. A sério, podes ficar tranquilo. Rui hesitou por alguns segundos, depois levantou-se. Está bem. Voltarei em breve. Dirigiu-se à senhora Maria, a empregada doméstica que estava parada do lado de fora do umbral da porta. Cuide dela por mim, por favor. Ela assentiu. Sim, senhor. O motor do carro de Rui rugiu e afastou-se. Pela janela, Beatriz viu partir, os seus lábios cerrados. Quando o ruído do motor se desvaneceu, Carla virou-se e trancou a porta principal. A casa estava num silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento a assobiar através das frestas. Acaba de limpar, depois vai para o teu quarto. A voz de Carla era fria. Beatriz obedeceu em silêncio, com a cabeça baixa. Na cozinha, Mário estava sentado com os pés para cima, a ouvir um pequeno rádio. Estiveste bem ali, irmã. Ele acreditou. Mantém a boca fechada. Se estragares isto, não te perdoo, respondeu Carla, o seu olhar fixo no cofre do escritório de Rui, o seu sorriso tão fino como uma navalha. Preciso de descobrir como conseguir a chave esta noite. À medida que a tarde avançava, a senhora Maria aproveitou a oportunidade enquanto Carla e Mário estavam fora, esgueirando-se para o quarto de Beatriz com um pequeno pedaço de bolo. Come isto, querida. Não morras de fome. Beatriz olhou para ela com os olhos injetados de sangue. Senhora Maria, quero ver o meu papá. Falarei com ele. Apenas aguenta mais um pouco. Ela segurou a mão da menina, dando-lhe um aperto suave. O som da porta a abrir-se sobressaltou-as a ambas. Filha. Carla estava no umbral, os seus olhos gélidos. O que estás a fazer no quarto da menina? Eu só. Sai e leva todas as tuas coisas contigo, senhora. Trabalho aqui há 10 anos. Já não. A voz de Carla não mudou. De que estás à espera? A senhora Maria ficou em silêncio, olhando para Beatriz uma última vez, e depois saiu em silêncio. A porta fechou-se, cortando a última ligação da menina com a segurança. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se ainda mais opressiva. Beatriz foi proibida de ir ao jardim. Comia sozinha no seu quarto, às refeições sempre frias. Mário vagueava enquanto Carla se tornava cada vez mais inquieta. Uma noite, Beatriz acordou com o som de uma discussão lá embaixo. Esgueirou-se para o corredor, abrindo ligeiramente a porta da sala. Carla estava a falar, a sua voz cortante. Não entendes? Se o Rui não assinar a transferência, não recebemos nada. Como vais pagar a tua dívida? Mário acenou com a mão, desdenhoso. Eu não posso assinar os papéis dele. És a mulher dele. Faz alguma coisa. Carla atirou um pedaço de papel para a mesa. Encontrarei uma maneira. Só preciso da chave do cofre. Beatriz tapou a boca, o seu coração a bater com força. Recuou, quase deixando cair a sua pequena boneca. Mário ouviu o som e virou instantaneamente a cabeça. Quem anda aí? Ela correu de volta para o seu quarto, metendo-se no armário, abraçando o seu ursinho de peluche, tremendo incontrolavelmente. Os passos aproximaram-se e pararam mesmo à porta dela, mas não entraram. Um momento depois, tudo voltou a ficar em silêncio. Na manhã seguinte, Carla fingiu estar doente, deitada no sofá. Querido, estou tão tonta. Talvez devesses adiar a tua viagem de negócios. Rui sentou-se ao seu lado, pondo uma mão na sua testa. Não tens febre. Estou apenas cansada. Talvez por me preocupar com a Beatriz nestes últimos dias, Carla olhou para ele, a sua voz baixa. Rui olhou ao redor da sala, notando que as suas pastas tinham sido movidas. Quem esteve no meu escritório? Carla fez uma breve pausa. Provavelmente o Mário. Estava só a limpar. Ele não devia tocar nos meus papéis, Rui falou lentamente, o seu olhar fixo no cofre ao canto. Um pequeno detalhe surpreendeu-o, a chave não estava no seu lugar. À tarde, enquanto Mário passava, Beatriz estava a limpar a mesa. Os olhos dela mudaram de cor instantaneamente, o seu corpo ficou tenso, e Rui, observando à distância, viu a reação. Um súbito recuo, como se a menina tivesse demasiado medo até para respirar.
Beatriz, chamou ele. Vem aqui. Ela caminhou lentamente, com a cabeça baixa. Rui estava prestes a perguntar algo, mas Carla apareceu, interpondo-se entre eles. Olha, ela continua a esgueirar-se para o corredor. Tenho medo que caia. Rui permaneceu em silêncio, a sua mente a acelerar. Naquela noite, ele foi para o pátio e ligou para o Sérgio. Olá. Preciso que verifiques discretamente dentro da casa. Não tenho a certeza, mas algo parece estranho. Estarei aí. Mantém-te em silêncio. À tarde, naquela noite, Sérgio estacionou o seu carro ao lado da estrada. O vento frio soprava pela janela. Instalou um pequeno dispositivo de gravação no tablier, olhando através de binóculos para a mansão. Lá dentro, a luz do corredor piscou e depois apagou-se. Ao mesmo tempo, Beatriz estava sentada na sua cama, abraçando o seu ursinho de peluche. Passos ressoaram do lado de fora da sua porta. Lentos, pesados, parando mesmo à sua porta. Ela susteve a respiração, ouvindo o som de metal a girar na fechadura. A porta abriu-se derrompante. Uma mão áspera agarrou o seu pulso, puxando-a para cima. Beatriz gritou, mas o som foi abafado na sua garganta. A luz do corredor brilhou, refletindo-se no rosto de Mário, os seus olhos baços e o seu sorriso torto. Do lado de fora da porta, Sérgio levantou o olhar. As luzes da mansão piscaram uma última vez e depois apagaram-se. Ele inclinou-se, destrancou o carro e procurou no bolso do casaco, onde guardava outro dispositivo de gravação, pronto para documentar o que estava prestes a acontecer. A tarde dissolveu-se num cinzento úmido. A chuva batia nas telhas do telhado da mansão, envolvendo o espaço numa penumbra espessa. Sérgio parou o seu carro do lado de fora do portão, vestindo um longo impermeável, carregando uma caixa de cartão com o logótipo de uma entrega rápida. A porta abriu-se. Mário mal olhou para ele, depois virou-se, sem suspeitar. Pediste alguma coisa? Perguntou Sérgio. Ele ofereceu um sorriso tênue. Para a senhora Carla. Apenas assine por mim. Mário franziu o sobrolho, rabiscou o seu nome e afastou-se. Sérgio entrou rapidamente no corredor, olhando ao redor da sala. Em apenas alguns breves momentos, colocou 2 pequenos dispositivos de escuta, um debaixo da secretária do escritório de Rui, o outro numa tomada elétrica perto da cozinha. Feito isto, foi-se embora, como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, na cave traseira, Beatriz estava ajoelhada na arrecadação fria e escura. O espaço cheirava fortemente a umidade, as paredes cobertas de musgo, com vários painéis de madeira partidos empilhados. Segurava uma vassoura, varrendo o chão em silêncio, cada raspagem seca a ressoar na quietude. Era aqui que Mário a confinava sempre que ela se portava mal. Enquanto tirava um pedaço de tecido velho de uma prateleira, uma pequena caixa de madeira caiu. O pó voou. Beatriz abriu a tampa com cuidado. Lá dentro, havia algumas fotos desbotadas. Fotos de casamento do seu pai e de outra mulher, com cabelo preto macio e um sorriso amável. Então, debaixo delas, havia algumas cartas não enviadas, a caligrafia trêmula. Rui, sei que não estarei por muito mais tempo. Por favor, cuida da nossa filha. Não a deixes sentir-se sozinha. Beatriz tremeu, tocando na foto com o dedo. Mamã. Das profundezas da sua memória, uma vaga canção de embalar ressoou, quente, suave como um sopro antigo. Ela abraçou a caixa contra o peito, chorando em silêncio. Lá em cima, Carla estava sentada na sala com Mário, o vinho tinto na sua mão inclinou-se ligeiramente, deixando um rastro escuro ao longo do copo. Amanhã, ele assinará os papéis de transferência de ativos, disse Carla, a sua voz baixa mas urgente. Aquele fundo de investimento é apenas uma fachada. Assim que o dinheiro entrar, dividimo-o. Estou cansada de esperar. Mário estreitou os olhos. E a menina? Mantém-na calada por mais alguns dias. Sabes como? Tens a certeza disto? Carla franziu os lábios. Sim. Esqueceste quem tem a chave do cofre. No seu carro, estacionado a algumas ruas de distância, Sérgio ouvia através do seu auricular, escrevendo cada frase. Cada som era claro, até à sua respiração. Quando Carla mencionou a transferência de ativos e manter a menina calada, ele soube que tinha chegado ao cerne da verdade. Imediatamente, enviou a primeira gravação para Rui, juntamente com uma breve mensagem de texto. Precisas de ouvir isto. Agora. Naquela noite, no seu voo de regresso de Lisboa, Rui abriu o telemóvel. O ruído estático no início fez-o franzir o sobrolho. Depois, o áudio da gravação foi reproduzido. A voz de Carla, fria como aço,
assim que tiver a minha parte dos ativos, a menina tem de ir. Não preciso dela. Ele gelou, o seu peito apertou-se, a sua mão a agarrar o telemóvel com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Cada imagem na sua mente girava, os olhos aterrorizados de Beatriz, a ferida na sua mão e o sorriso doce e falso de Carla. A raiva, misturada com uma dor agonizante, surgiu através dele. Imediatamente, chamou a hospedeira de bordo. Preciso de cancelar o voo de ligação. Deixe-me na paragem mais próxima. Senhor, nós. Faça-o, agora. Apenas 1 hora depois, o seu carro alugado acelerava através da chuva forte. O relógio marcava perto da meia-noite. O céu estava tão escuro que os faróis do carro pareciam ser engolidos pela noite. Entretanto, na mansão, o telefone de Carla tocou. Depois de ouvir, o seu rosto ficou pálido. O Rui está a voltar. O Sérgio deve tê-lo avisado. Mário praguejou, batendo com o seu copo de vinho. E agora? Ela ofegou. Dá uma lição à menina. Não quer que ela abra a boca. Uma lição. Mete-lhe o medo de Deus na cabeça. Entendido? Não deixes marcas. Mário assentiu, mostrando um sorriso retorcido. Não precisas de me dizer 2 vezes. Beatriz estava no andar de cima, ouvindo os passos pesados lá embaixo. Voltou a pôr a caixa no armário, abraçou o seu ursinho de peluche e correu para trancar a porta do seu quarto. O ferrolho estava solto, não encaixava bem. Empurrou uma cadeira contra ele, o seu coração a bater descontroladamente. Lá fora, o vento uivava pelo corredor, a luz piscava repetidamente. A chuva começou a bater violentamente contra a janela. Mário estava a aproximar-se, a sua sombra a alongar-se no chão, misturando-se com a luz pálida. Beatriz recuou para o canto do quarto. Não te aproximes, por favor, tio. O tio diz para te calares. Ninguém te pode ouvir. A sua voz era áspera, a sua mão segurava algo pesado, o aço a brilhar fracamente. Beatriz estremeceu, recuando, tropeçando na borda da cama e caindo. Ela gritou, o som foi engolido pelo trovão. Cala-te. Mário deu um passo na sua direção, a sua mão a estender-se. A porta abriu-se derrompante com um estrondo de trovão. Rui travou bruscamente do lado de fora do portão, os pneus a girar na gravilha molhada. Saltou do assento, correndo diretamente para a casa. A porta não estava completamente fechada. A chuva encharcou a sua camisa. Ouviu claramente o pequeno grito que se desvanecia, ressoando do andar de cima, seguido de passos pesados. Beatriz. As escadas estavam escorregadias por causa da água. Subiu-as de 3 em 3, o seu coração prestes a explodir. As luzes piscaram, o clarão branco a cortar a escuridão. No final do corredor, Carla estava gelada, o seu rosto pálido como um fantasma. Rui. Onde é que ela está? Ela gaguejou. Entendeste mal. O Mário estava só a. Ele não a ouviu. Rui empurrou-a, agarrando a maçaneta do quarto de Beatriz. Lá dentro, ouviu o som de coisas a cair e os soluços abafados da sua filha. A porta estava trancada. Ele bateu com força, depois pôs todo o seu peso num pontapé. A porta abriu-se derrompante, embatendo contra a parede. Na luz azul pálida de um relâmpago, Mário virou-se. Na sua mão, havia um cinzeiro de metal. O seu rosto estava contorcido pela fúria. Beatriz estava encolhida no canto, os seus olhos muito abertos de terror. O trovão rugiu, ensurdecedor, a luz azul a rasgar o corredor adornado com pinturas antigas. Rui lançou-se para a frente, empurrando Carla para o lado. A porta do quarto abriu-se derrompante, o ar frio e o cheiro a mofo precipitaram-se. Beatriz estava encolhida no chão, o seu cabelo úmido, as mãos a cobrir a cabeça. No canto, Mário virou-se, o seu rosto pálido. O cinzeiro de metal caiu da sua mão, rolando algumas vezes antes de parar, amolgado e manchado com algo que parecia sangue. Rui não pensou. Agarrou Mário pelo colarinho, atirando-o com força contra a parede. O que acabaste de fazer à minha filha? Mário debateu-se. Larga-me. Eu. Um soco aterrou diretamente no seu rosto, enviando-o a rolar para o chão. Carla apressou-se a avançar, gritando, Rui, para. Estás louco. Rui não a ouviu. Papá. Ele virou-se e levantou Beatriz. As pequenas mãos da menina tremiam, agarrando-se firmemente ao colarinho do seu casaco. A sua respiração era agitada, as lágrimas a misturarem-se com a chuva que se infiltrava pela janela. Está tudo bem, o papá já está aqui, sussurrou Rui,
a sua voz rouca. O relâmpago brilhou, iluminando o quarto caótico, uma almofada rasgada, fragmentos de cerâmica e um hematoma fresco no pequeno pulso de Beatriz. Carla fingiu desmaiar, agarrando-se à testa. Ele agrediu alguém. Perdeu o controlo. Rui abraçou Beatriz com mais força. Se alguma vez te atreveres a tocar novamente, não me deterei. Mário levantou-se aos tropeções, o sangue a escorrer-lhe do nariz, rindo com dureza. Só lhe estava a dar uma lição. Não entendes? Rui rugiu, a sua voz a abafar a chuva. Cala-te. Do lado de fora da porta, Sérgio entrou a correr, gritando enquanto abria a porta. Rui segurava uma ferramenta na mão, a sua lanterna a varrer a sala. Sérgio, a polícia já vem. Carla recuou, os seus olhos a olhar em redor. Ele invadiu a minha casa, agrediu o meu irmão. Chamei a polícia para o prender. Basta, Carla. Sérgio levantou o seu telemóvel. Gravei toda a tua conversa com o Mário. Carla gelou momentaneamente, o seu rosto perdeu a cor. Estavas a espiar-me. Sérgio aproximou-se, a sua voz fria. Estava a observar uma criança a ser submetida à violência. Mário rosnou, atirando uma cadeira na direção deles antes de sair a correr pela porta. Rui reagiu instintivamente, perseguindo-o. Escorregou no chão molhado, batendo com o ombro numa mesa, fazendo com que uma estátua de cristal se fizesse em pedaços. Para aí, gritou Sérgio, mas Mário dirigia-se à porta das traseiras. As sirenes da polícia uivaram na noite, luzes azuis e vermelhas a varrerem as paredes úmidas. 3 agentes entraram a correr, interceptando mesmo antes da saída. Mário gritou, mas a chuva engoliu cada som. Carla estava parada na escada, as suas mãos a tremer, ainda a tentar manter um tom calmo. Rui, é tudo um mal-entendido. Eu só estava a tentar disciplinar a menina. Um agente olhou ao redor da sala, a tomar notas. Senhora Carla Vargas, aconselho-a a manter-se em silêncio. Rui não disse nada. Levou Beatriz para fora do quarto. Cada passo parecia pesado, pesando no seu próprio coração. Lá fora, a chuva continuava a cair violentamente. Caminharam pelo corredor, passando pelas pinturas que outrora foram seu orgulho, agora apenas refletindo sombras distorcidas. Beatriz pressionou a cabeça contra o peito do pai, a sua respiração fraca. Tenho medo, papá. Eu sei. Ele pressionou suavemente os lábios contra o cabelo dela. Vamos sair deste lugar agora mesmo. Sérgio correu atrás deles, pondo uma mão no ombro de Rui. Filho, eu trato do resto. Leva a tua filha. Rui assentiu, saindo para a varanda. O vento chicoteou-lhe o rosto, a sua camisa estava encharcada. Não olhou para trás. Atrás deles, as luzes da polícia projetavam feixes azuis e vermelhos na parede da mansão, desfocadas pela chuva. 2 agentes seguravam Mário, enquanto Carla era escoltada para um carro da polícia. Esta é a realidade, sussurrou ela, os seus olhos fixos na imagem de Rui a levar a sua filha. Sérgio entregou as provas de áudio à equipa de investigação. Isso contém provas suficientes de tratamento cruel e conspiração de fraude. Tenham cuidado, eles vão defender-se. Um agente assentiu, selando as provas. Enquanto os carros da polícia se afastavam, o ruído do motor desvaneceu-se na chuva. Beatriz olhou pela janela do carro, os seus olhos desfocados pela condensação. Viu a mansão desfocada por trás do aguaceiro, parecendo uma besta enjaulada, a observá-los silenciosamente partir. Rui segurou firmemente a pequena mão da sua filha, tentando transmitir algum calor. Mas Beatriz não disse nada, apenas olhava para fora, os seus olhos vazios. Prometo que ninguém te vai incomodar novamente, sussurrou ele. Vamos para muito longe daqui. A menina assentiu levemente. As lágrimas caíram novamente. Ele aproximou-a, abraçando-a fortemente, como se temesse deixá-la ir para sempre. Lá fora, a chuva era tão densa que obscurecia tudo, deixando apenas 2 pequenas figuras no meio da noite tempestuosa, pela estrada. Carla estava sentada no carro da polícia, a cabeça encostada ao assento. Virou o rosto, olhando através da janela riscada pela água. O carro de Rui desapareceu lentamente no nevoeiro. Os seus olhos brilharam com um olhar diferente, frio, agudo e profundo como um abismo. As suas mãos estavam algemadas, mas os seus dedos estavam apertados, as unhas a cravarem-se na sua pele. Um agente fechou a porta do carro, indicando ao condutor que avançasse. Carla fechou os olhos, os seus lábios cerrados. Inclinou a cabeça e falou suavemente para o espaço vazio, como se falasse com alguém ausente.
Ouviste isso? Ele está a levar a menina. Preciso da tua ajuda para recuperar tudo. O trovão seguinte explodiu no céu. Os faróis do carro brilharam diretamente, a luz branca a rasgar a cortina de chuva. Na escuridão, atrás deles, o que outrora foi um lar era agora apenas uma casca fria, e quando eternamente os gritos abafados enterrados sob o teto do milionário. A estrada que saía da cidade estendia-se sob a chuva e as luzes ténues. Rui agarrou o volante, as suas mãos secas, os seus olhos fixos na estrada sinuosa à sua frente. Beatriz estava sentada no banco de trás, enroscada numa pequena manta, abraçando o seu ursinho de peluche. Os seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas estavam secos há muito tempo. Cada vez que o carro abanava sobre um buraco, ela encolhia-se, como se o trovão da noite anterior ainda ressoasse nos seus ouvidos. Está tudo bem, querida, sussurrou Rui, a sua voz baixa. Estamos quase a chegar. Não houve resposta, apenas respirações pequenas, constantes e silenciosas. Enquanto o sol espreitava pelo horizonte, o nevoeiro cobria a estrada que conduzia à pequena Vila da Estrela. O lago estava estranhamente imóvel, a superfície como um espelho tênue que refletia o céu branco prateado. Rui parou o carro em frente a uma velha cabana de madeira à beira da floresta. Na varanda, uma idosa de cabelo prateado estava a regar arbustos de lavanda. A senhora Filomena, uma viúva que vivia ali há mais de 30 anos, sorriu suavemente quando os viu. Olá. Procura um lugar para ficar. Rui assentiu. Preciso de um lugar tranquilo para a minha filha e para mim, talvez por algumas semanas. A cabaninha junto ao lago é velha, mas ainda é resistente. Então, secou as mãos no avental, semicerrando os olhos para Beatriz. Que menina bonita! Mas não sorri muito, pois não. Beatriz assentiu ligeiramente, depois escondeu-se atrás do pai. Rui só conseguiu responder com um sorriso tenso. Mudaram-se para a casa antes do meio-dia. Lá dentro, o aroma à madeira de pinho e bolo de maçã permanecia. Rui desempacotou a bagagem, abrindo a janela para deixar a luz entrar. Beatriz sentou-se no parapeito da janela, tocando na camada de pó na moldura, o seu olhar perdido na direção do lago. Os primeiros dias em Vila da Estrela passaram lentamente. Rui tentou criar um ritmo normal para a sua filha, fazer chocolate quente de manhã, comprar legumes no mercado à tarde e ler contos de fadas antes de dormir à noite. Comprou a Beatriz um novo caderno de desenho, lápis de cor e papel branco. Mas ela apenas se sentou à mesa, a olhar para a página, sem desenhar nada. Adoras desenhar, disse ele suavemente. Beatriz baixou a cabeça, sussurrando, tenho medo de desenhar mal. Rui sentiu um nó na garganta, sem saber o que dizer. E depois pôs uma mão no seu ombro. Em seguida, foi para a varanda, a olhar para o lago tranquilo, a sua mente em tormento. À noite, acordava frequentemente de forma abrupta. Cada vez, via a porta da sua filha ligeiramente entreaberta, a pálida luz noturna a brilhar. Beatriz estaria sentada junto à janela, abraçando o seu ursinho de peluche, a olhar fixamente para fora. Ainda não estás a dormir? Ela encolheu-se, abanando a cabeça. Há alguém parado lá fora. Vejo a sua sombra. Rui aproximou-se, olhando pela janela. Apenas nevoeiro e árvores. Não há ninguém ali, Beatriz. É só o nevoeiro. Tens a certeza? A menina assentiu, mas as suas mãos continuavam a agarrar o ursinho de peluche com tanta força que o enchimento se distorcia. Alguns dias depois, Sérgio ligou da cidade. As coisas estão a ficar feias, Rui. A Carla contratou um advogado de topo. Está a afirmar que raptaste a menina e fabricaste a história dos maus-tratos. Rui permaneceu em silêncio durante muito tempo. Ela não se vai render, correto? E comprou 2 testemunhas, a nova empregada doméstica e o psicólogo que diagnosticou a Beatriz. Precisas de provas contundentes. Obrigado, Sérgio. Eu trato do resto. Depois de desligar, Rui sentou-se pensativo na varanda, observando as nuvens baixas a deslizarem sobre o lago. E sabia que a verdade, por si só, não era suficiente. No mundo dos ricos e poderosos, a verdade precisava de ser provada com coragem e provas. A senhora Filomena passou, carregando um cesto de lavanda. Algo te preocupa, Rui? Ele ofereceu um sorriso tênue. Apenas negócios antigos que não estão terminados. Ela assentiu suavemente, os seus olhos amáveis. Deixa o vento levar as coisas velhas. Aqui, o vento leva toda a tristeza. Apenas tenta acreditar. No dia seguinte, ela convidou Beatriz para o jardim para desenhar flores. Estendeu um pano velho e colocou cores, lápis de cor e papel.
Desenha, querida. Desenha o que te fizer sentir leve. Beatriz hesitou, depois desenhou as primeiras linhas. Quando terminou, a senhora Filomena olhou para o desenho. Duas figuras, uma grande e uma pequena, paradas junto ao lago, sob a luz pálida do sol. Estes dois parecem tão sozinhos, sussurrou. Beatriz apenas assentiu. Mas ainda estão de mãos dadas. Rui passou, viu o desenho e sentiu o seu coração apertar-se. Não disse nada, apenas ficou a olhar durante muito tempo. Naquela tarde, começou a restaurar o jardim abandonado atrás da casa. A pequena parcela de terra estava estéril, a erva a crescer até aos joelhos. Rui queria construir um baloiço, tal como o que construiu com o seu próprio pai quando era criança. Chamou o Sr. António, um vizinho, um ex-polícia reformado, para o ajudar. O Sr. António chegou, carregando uma caixa de ferramentas. Era um homem baixo, de barba prateada e olhos cansados do mundo. Quando ouviu a história de Rui, simplesmente assentiu. Conheço algumas pessoas no departamento de polícia da cidade. Deixa-me verificar o ficheiro desse tal Mário. Pode estar ligado a alguns casos antigos. Obrigado, disse Rui. Só quero proteger a minha filha. O Sr. António deu-lhe uma palmada no ombro. Um pai decente nunca fica parado quando o seu filho tem medo. Eu entendo. Nos dias seguintes, Beatriz habituou-se gradualmente à Sra. Filomena. Todas as manhãs, apanhavam flores, desenhavam e comiam um bolo de maçã juntas. Cada vez que a Sra. Filomena sorria, Beatriz sorria fracamente, um pequeno gesto, mas para Rui, era o primeiro sinal de esperança. Uma tarde, Beatriz levou pão para o lago para alimentar os patos. A água do lago era suave como cristal, refletindo o céu púrpura que se aprofundava. Atirou migalhas, vendo os patos a nadar na sua direção. De repente, gelou. Na margem oposta, um homem com um casaco preto estava de pé. Ele não se moveu, apenas olhou fixamente na sua direção. Beatriz deu um passo atrás, a sua respiração tornou-se superficial. Papá, gritou. Rui saiu a correr do pátio, os seus olhos a varrerem a direção que ela apontou. Mas a margem oposta estava agora vazia. Apenas a erva sussurrava suavemente. Quem viste? Alguém. Alguém parado ali, a observar-me. Rui estreitou os olhos. Deve ter sido apenas um caminhante. Mas uma sensação de inquietação instalou-se no seu estômago. Olhou em redor. O trilho que conduzia à floresta tinha marcas de pneus frescas. Naquela noite, sentou-se a rever as imagens da câmara de segurança da varanda da frente. O ecrã estava preto. O polícia franziu o sobrolho, abrindo a tampa para verificar o cabo. Tinha sido cortado de forma limpa, profissional. Lá fora, o vento uivava ferozmente, fazendo o vidro da janela chocalhar. Ligou a sua lanterna, saindo para a varanda. A chuva começou a cair, escassa. À distância, os faróis de um carro brilharam, apontando diretamente para a casa. Rui ficou parado, o seu coração a bater com força. Os faróis apagaram-se, sem um som. Caminhou mais alguns passos para o pátio, varrendo a lanterna ao redor da cerca. Ninguém. Voltou para dentro, trancando a porta com mais segurança, verificando as janelas em cada quarto. Beatriz estava a dormir, o seu pequeno rosto úmido de suor. Aconchegou-a, depois olhou pela janela uma última vez. Lá fora, o nevoeiro denso cobria o Lago da Estrela. Mas no meio do nevoeiro, vislumbrou o movimento. Lento, desfocado, uma sombra fugaz de uma pessoa a caminhar. Ele susteve a respiração, agarrando a lanterna firmemente. A luz tênue brilhou naquela direção, mas apenas revelou o nevoeiro a dissolver-se em manchas. Não tinha certeza se tinha imaginado. O vento soprou mais forte, fazendo a porta da varanda ranger. Rui permaneceu de pé, os seus olhos fixos na floresta branca pálida. Uma folha seca soprou, tocando no seu pé. Agachou-se para a apanhar. Era um pequeno pedaço de papel rasgado. As palavras escritas à mão estavam riscadas com água, não podes mantê-la para sempre. Rui olhou para a mensagem, o seu coração apertado. Virou-se, apontando a lanterna para a floresta. Uma figura desfocada moveu-se através do nevoeiro, lenta mas distintamente. Caminhou rapidamente pelos degraus, o feixe da lanterna a tremer na sua mão. O vento uivou através das árvores, trazendo ar úmido e arrepiante. Olá! Quem está aí? Mostra-te. Não houve resposta, apenas o nevoeiro a rolar, obscurecendo a figura. Ele ficou parado, a sua mão apertada ao redor da lanterna, o seu peito a ofegar com respirações agitadas.
À distância, o lago ondulava, refletindo a luz tênue da cabana de madeira. De dentro do quarto, Beatriz mexeu-se, chamando suavemente no seu sono: papá. Rui virou-se, correndo de volta para a varanda. Parou na porta, olhando para trás uma última vez. No meio do nevoeiro, a figura ainda parecia estar ali, sem avançar nem recuar, apenas a observar a casa onde o pai e a filha se escondiam. De manhã cedo, o nevoeiro ainda era espesso ao redor do Lago da Estrela. A luz do sol filtrava-se através das árvores, mas o frio persistia no puxador da porta de madeira. Rui abriu a porta e saiu, vendo o velho carro de Sérgio estacionado junto ao portão. Sérgio saiu, o seu rosto sério, o seu casaco ainda úmido pelo nevoeiro noturno. A Carla e o Mário estão sob fiança, disse Sérgio, sem rodeios. O tribunal aceitou a fiança, e ela acabou de contratar o licenciado Nuno como seu advogado principal. Nuno. Rui gelou. O mesmo homem que dirigia o fundo de investimento comigo em Lisboa. Sim. Agora está do lado dela. Eles têm o mesmo objetivo: fazer com que te tirem a custódia e arruinar a tua reputação. Rui permaneceu em silêncio durante muito tempo. A imagem de Nuno brilhou na sua mente, o seu antigo sócio que uma vez sorriu enquanto lhe apertava a mão, mas secretamente lhe tirou o seu maior investimento profissional. Agora, essa traição tinha regressado, desta vez em forma legal. Ela sabe escolher aliados, disse Rui em voz baixa, os seus olhos a escurecerem. O Nuno nunca deixa passar uma oportunidade de vingança. Sérgio colocou uma pasta na mesa. Isso não é tudo. O Mário também foi visto nesta vila há algumas semanas. O Sr. António acabou de informar. Rui levantou o olhar. Tens a certeza? Sérgio assentiu. Alguém o reconheceu numa estação de serviço a oeste da floresta. Ele contratou um local, um fotógrafo amador, que parece estar a vigiar a tua casa. Rui olhou pela janela, vendo Beatriz sentada com a Sra. Filomena no pátio traseiro. A menina ofereceu um pequeno sorriso enquanto a Sra. Filomena lhe ensinava a podar lavanda, mas ocasionalmente olhava para a floresta, onde as sombras das árvores já se faziam escuras. Ela parece muito assustada com a escuridão, observou Sérgio. Rui assentiu suavemente. Cada vez que escurece, ela verifica a fechadura 3 vezes. Sei que ainda não escapou desse medo. Deves ter cuidado. A Carla não vai parar até te quebrar. Naquela tarde, a Sra. Filomena aproximou-se, segurando um envelope selado. Rui. Isto estava na tua caixa de correio esta manhã. Sem endereço de remetente. Rui abriu, e o seu coração afundou. Dentro, havia uma pilha de fotos, Beatriz a alimentar patos junto ao lago, tiradas à distância com uma teleobjetiva. Uma estava ampliada tão de perto que se podia ver o laço no seu cabelo. A Sra. Filomena ficou pálida. Meu Deus! Quem faria isto? Rui agarrou as fotos firmemente, uma faísca de raiva a acender-se nos seus olhos. Alguém está a assediar a minha filha. Ele ligou para Sérgio imediatamente. Ele voltou. Quero saber quem é e porquê. Não faças nada imprudente, Rui. Deixa-me ir contigo, disse Sérgio. Esta noite, montaremos uma armadilha. Naquela noite, o Sr. António trouxe equipamento antigo dos seus dias de polícia, uma câmara de infravermelhos, sensores de movimento e pequenos alarmes. Os 3 instalaram-nos ao redor da cerca do pátio traseiro e do caminho que conduzia à floresta. Considera isto uma caçada inversa, sorriu o Sr. António, fracamente. Mas a presa é alguém que se mete com crianças. A noite caiu rapidamente. O vento do lago trouxe umidade e o cheiro a lama. Rui sentou-se na sala, a luz amarela do candeeiro projetada no seu rosto tenso. Beatriz estava a dormir, a Sra. Filomena sentou-se ao seu lado, lendo suavemente uma oração. Tarde da noite, o chilrear dos insetos era constante. Então, clique, clique, clique. O alarme do sensor soou suavemente. Rui levantou-se de um salto, agarrando a sua lanterna. Sérgio e o Sr. António saíram a correr logo atrás dele. Os 3 lançaram-se através do pátio, as suas luzes a varrerem a floresta. Os ramos molhados pela chuva roçaram nos seus casacos. O nevoeiro era tão espesso que a sua respiração embaciava o ar. Um brilho de luz refletiu-se mais à frente. Rui parou, o seu coração a bater com força. Debaixo de uma árvore, uma figura estava ajoelhada, segurando uma câmara. A lente apontava para a cabana de madeira. Rui avançou, a sua voz baixa. Quem te deu permissão para fotografar a minha filha? Eu. A pessoa sobressaltou-se, tentando correr, mas o Sr. António bloqueou o caminho.
Sérgio apontou a sua lanterna diretamente para o rosto do homem. A luz revelou, era jovem, vestia um casaco preto com um passe de imprensa ao pescoço. Eu só estava a fazer o meu trabalho, gaguejou ele. Que trabalho? Rugiu Rui. Tirar fotos. Reunir provas. O Nuno contratou-me. O Nuno disse que precisava de material para provar que a Beatriz estava a ser confinada pelo pai num ambiente que causa angústia psicológica. Não sei mais nada, juro. Nuno. Sérgio aproximou-se. E a Carla? O homem baixou a cabeça, evitando o seu olhar. Não sei muito. Só os ouvi dizer que queriam espalhar a notícia de que o Rui estava mentalmente instável, que fabricou a história dos maus tratos para obter ativos. Disseram-me para observar e tirar fotos para provar isso. Rui ficou imóvel, uma chuva leve a começar a cair. Sentiu um fogo a acender-se dentro dele. Não apenas raiva, mas a vergonha de ser completamente caluniado. Sabes pelo que esta menina passou? Rui cerrou o punho, mas o Sr. António puxou-o suavemente para trás. Já chega. Deixa-me tratar disto. Ele virou-se para o repórter. Vais dar-nos todos os dados da tua câmara. Depois, vais-te embora daqui antes que eu chame a polícia. Entendido. Entendido, entendido. O homem assentiu nervosamente, entregou o cartão de memória a Sérgio e depois esgueirou-se para a floresta, a sua sombra a misturar-se com o nevoeiro. O Sr. António suspirou. Devíamos verificar isto agora mesmo. Eles voltaram para a casa. Sérgio ligou o cartão de memória ao seu computador portátil. O ecrã iluminou-se, dezenas de fotos de Beatriz, tiradas de vários ângulos. Algumas até mostravam Rui a arranjar o baloiço ou a fazer guarda do lado de fora da casa. Em seguida, havia alguns ficheiros de áudio. A voz de Nuno, claramente audível, apenas faz o público acreditar que ele está delirante. Quando chegar a tribunal, tudo será mais fácil. O ar na sala era pesado. Rui sentou-se, passando uma mão pelo rosto. Eles não querem apenas o dinheiro. Querem a minha reputação e o futuro da minha filha. Sérgio assentiu suavemente. Temos as provas, mas precisamos de planear o próximo passo. O Sr. António acendeu um cigarro, olhando pela janela. Se o Mário ainda estiver por perto, ele não está apenas a enviar observadores. Pode tentar algo pior. Rui cerrou os punhos. Não permitirei que isso aconteça. A manhã seguinte trouxe um raro sol. Rui sentou-se à sua secretária, organizando todas as provas com Sérgio, fotos, gravações, cartões de memória, extratos bancários. Começou a ligar para velhos contactos legais, à procura de um advogado independente. Beatriz acordou, aproximou-se, segurando um desenho recém-feito. Olha, papá. O desenho representava uma árvore nua, mas um pequeno broto verde estava a crescer da base. No ramo, dois pequenos pássaros olhavam para o sol. A árvore está a voltar a crescer depois da tempestade, disse ela, a sua voz diminuta. Rui olhou para o desenho durante muito tempo, depois ofereceu um sorriso ténue. Estás a ensinar-me, sabes? Beatriz levantou o olhar, perplexa. A ensinar-te o quê? A ensinar-me a acreditar que tudo pode começar de novo. A menina ofereceu um sorriso fraco, depois correu para o jardim com a senhora Filomena. O telefone na secretária vibrou. Rui olhou para o ecrã. Carla. A sua garganta sentiu-se seca. Sérgio olhou para ele, indicando-lhe que mantivesse a calma. Rui hesitou por alguns segundos, depois atendeu. O que queres? Silêncio do outro lado por um momento, depois a voz de Carla chegou, fria e afiada como uma lâmina de faca. Acreditaste que poderias esconder-te para sempre, Rui? Acabei de enviar a citação. Desta vez, tu e a menina não terão saída. A chamada terminou. O ecrã escureceu. Rui pousou o telefone, os seus olhos endureceram. Lá fora, o vento do Lago da Estrela levantou-se, espalhando os ramos de lavanda no jardim. Ele levantou-se e caminhou para a porta, olhando para a floresta profunda onde a guerra silenciosa tinha acabado de começar oficialmente. Numa manhã no início do mês, o Tribunal Central da cidade fervilhava de ruído. Repórteres aglomeravam-se do lado de fora dos portões, os flashes das câmaras a explodir incessantemente. Hoje, as manchetes dos jornais gritavam: o milionário Rui Vargas, pai abusivo ou homem em busca de justiça. Rui saiu do carro, com um fato cinzento, olheiras sob os olhos por noites sem dormir. Beatriz agarrou a sua mão, o seu pequeno corpo perdido no mar de gente. A senhora Filomena seguiu-a, segurando um guarda-chuva, os seus olhos preocupados.
Sérgio usava óculos de sol, mantendo a sua distância, observando os repórteres e filmando, capturando cada rosto perscrutador. Do outro lado, Carla saiu do seu carro, com um impecável casaco branco, o seu rosto maquilhado por especialistas. Sorriu com desdém quando viu Rui. Ao seu lado, Nuno ajustou a sua gravata com um sorriso triunfante. Só temos de fazer o público acreditar que ele está louco, murmurou, alto o suficiente para Carla ouvir. A sala do tribunal era grande, com longos bancos de madeira e luzes frias e brilhantes. Quando o juiz entrou, o ruído acalmou-se. O martelo bateu, um som seco e agudo. O julgamento sobre a disputa de custódia entre o Sr. Rui Vargas e a Sra. Carla Vargas está oficialmente em curso. Carla sentou-se ereta, o seu rosto inocente, os seus olhos brilhantes. Inclinou a cabeça para o juiz, como se fosse a vítima. Nuno levantou-se, a sua voz suave. Sua Excelência, a minha cliente é uma mulher que foi caluniada e humilhada publicamente nos meios de comunicação social. Ela ama a sua enteada como se fosse sua. Hoje, provaremos que estas acusações de maus-tratos são fabricadas. Em frente a ele, o advogado de Rui abriu o seu processo. Temos provas claras de que a menina foi maltratada e que este pai resgatou a sua filha tanto de danos físicos como psicológicos. Rui sentou-se em silêncio, os seus olhos apenas em Beatriz. A menina estava sentada no assento de testemunha auxiliar, com as mãos juntas, os seus pequenos ombros a tremer ligeiramente. A senhora Filomena tocou suavemente no seu ombro, sussurrando, não estás sozinha. Nuno chamou a primeira testemunha, uma jovem empregada que Carla contratou após o incidente. A mulher aproximou-se timidamente, alegando que Beatriz gritava frequentemente à meia da noite, atirava coisas e feria-se a si mesma. Tem provas? Perguntou o advogado de Rui. Não, mas ouvia, respondeu ela, olhando rapidamente para Nuno. O segundo foi um psicólogo, um homem de cabelo grisalho com óculos, que testemunhou que Beatriz tinha uma tendência para alucinações, imaginando cenas de maus-tratos. Atrás deles, Sérgio inclinou-se, sussurrando a Rui, esse é amigo do Nuno. Viu no seu antigo clube. Quando o advogado de Rui replicou, perguntando sobre os registros médicos reais, o psicólogo gaguejou, eu. Baseei-me apenas no relato da mãe. Um murmúrio espalhou-se pela sala. Carla permaneceu quieta, apenas pondo uma mão ligeiramente sobre o peito, como se tivesse o coração partido. Era a vez de Beatriz falar. Levantou-se, os seus grandes olhos a olhar em redor, os seus lábios cerrados. Toda a sala susteve a respiração. Beatriz, disse o juiz suavemente. Desejas dizer algo sobre este assunto? A menina baixou a cabeça, a sua voz era pequena, como um sopro. Eu quero ficar com o papá. A declaração, trêmula mas profundamente verdadeira, fez com que a sala lotada caísse num silêncio absoluto. Carla fechou os olhos, depois desatou em soluços incontroláveis. Eu também a quero. Nunca lhe faria mal. Rui fechou os olhos, as lágrimas ameaçaram cair, mas ele conteve-as. Durante o intervalo do almoço, Beatriz sentou-se sozinha no corredor. A luz do sol filtrava-se através do vidro da janela sobre o chão de azulejos, refletindo-se no seu rosto. A senhora Filomena aproximou-se, segurando um pequeno bolo de maçã. Come isto, querida. Depois, diz-me como te sentes hoje. Beatriz não respondeu, apenas chorou. Apenas diz a verdade. Não tens de ter medo de ninguém. Num canto distante, Rui encostou-se à parede, ouvindo a risada de Nuno enquanto passava. Vais perder tudo, Rui. A companhia e essa menina. Sérgio aproximou-se, sussurrando, deixa-me tratar disto. Ele seguiu Nuno até ao estacionamento. Através da fresta da janela, viu Nuno encontrar-se com um homem, a mesma testemunha da empregada de antes, e entregar-lhe um envelope grosso. Sérgio ligou silenciosamente a sua câmara, gravando toda a troca. À tarde, o julgamento recomeçou. Nuno fez um discurso fluente sobre o humor de uma mãe e a instabilidade psicológica de um pai obsessivo. No julgamento, Carla derramava ocasionalmente lágrimas, agarrando a manga de Nuno como uma vítima trágica. Quando foi a vez do advogado de Rui apresentar o seu caso, ele levantou-se, ligando uma pena USB ao projetor. O grande ecrã iluminou-se na sala do tribunal. Era a gravação de áudio da noite chuvosa. A voz de Beatriz ressoou em soluços, por favor, para. Não aguento mais. O som de objetos a partirem-se, a chuva, os gritos frenéticos de Rui à procura da sua filha, tudo ressoou. O ar pareceu congelar. Uma repórter na fila de trás tapou a boca. O juiz indicou que se desligasse o som, mas o seu rosto tinha se tornado tenso. Senhora Carla, como explica este segmento? Carla tremeu ligeiramente, forçando um sorriso.
Deve ser. Alguém editou-o. Não me lembro deste evento. E os hematomas no pulso da pequena Beatriz, pressionou o advogado. Ela causou-os a si mesma. Vi-a bater na parede uma vez. Uma onda de protesto espalhou-se pela audiência. Sérgio levantou-se, segurando o seu telemóvel. Sua Excelência, temos imagens de vídeo que provam que a testemunha da defesa aceitou um pagamento do Sr. Nuno. Este é o vídeo gravado no estacionamento esta tarde. O rosto de Nuno ficou branco. Calúnia. É fabricado? É fabricado. Sérgio sorriu fracamente. Gostaria que eu convidasse a ciência forense digital para verificar a linha do tempo do vídeo. Carla agarrou os braços do assento com força. Rui olhou para a sua filha, vendo que ela tremia, mas os seus olhos iluminavam-se lentamente. O advogado de Rui apresentou mais provas, fotos das lesões, o diário pessoal de Beatriz. Páginas rabiscadas, mas com palavras claras. Hoje, a minha madrasta fez-me ajoelhar no quarto. Tive medo, mas o papá não sabe. Só quer que o papá volte para casa. O som das notas dos repórteres a serem escritas encheu o ar. Carla ficou gelada. Nuno cerrou os punhos, o suor a perolar-lhe a testa. No final da sessão, o juiz bateu o martelo, a sua voz solene. O tribunal retirar-se-á para deliberar. A próxima audiência terá lugar em 2 dias. As cadeiras arrastaram-se para trás. Nuno virou-se para Carla, a sua voz tensa. Se eu cair, tu também te afundas. Entendes? Carla ficou em silêncio, os seus olhos a mostrar pânico. Sabia que ele não estava a fazer ameaças vazias. Naquela noite, no quarto fechado de um hotel, Nuno bateu com a mão com força na mesa, derramando um copo de água. Idiota! Estragaste tudo. Carla respondeu fracamente, não esperava que ele tivesse vídeo. Pensei. Cala-te. Nuno pegou no seu telemóvel, tocou algumas vezes e depois atirou-o para a mesa. Vê isto. O ecrã mostrou um vídeo velho, desfocado e tremido, filmado dentro da casa dos Vargas. Uma cena de Carla a agarrar o cabelo de Beatriz, a gritar, e depois a dar-lhe uma forte bufetada. Os gritos de Beatriz soaram pequenos, mas assustadoramente claros. Carla gelou, a sua mão a tremer enquanto tapava a boca. Quando? Quando filmaste isto? A noite desceu sobre a cidade como uma cortina espessa. No apartamento de arranha-céus de Nuno, soava já suave constantemente, mas não conseguia esconder o forte cheiro a licor e fumo que flutuava no ar. Carla estava sentada no sofá, agarrando o seu copo de vinho com tanta força que as unhas se cravavam na sua pele. Nuno estava junto à janela, de costas para ela, a sua voz uniforme mas fria. Fizeste-me perder tudo o que construí, Carla. Acreditaste que poderias simplesmente ir-te embora sem pagar o preço. Carla tremeu. Prometeste ajudar-me. Disseste que poderias anular o caso. Ajudar. Nuno soltou uma risada áspera, depois virou-se, os seus olhos a brilhar com algo venenoso. Ajudar-te a manter a tua reputação. Já não tens uma para manter. Ele tirou uma pilha de papéis da sua pasta e pô-los sobre a mesa. Assina. Transfere os ativos autorizados para mim. Em troca, ajudar-te a manter o silêncio da imprensa. Caso contrário, liberto aquele vídeo. Acredita em mim, estará nas notícias da manhã. Carla olhou para os papéis, as palavras frias como aço. A sua mão tremeu violentamente. Estás a chantagear-me. Nuno encolheu os ombros. Chama-lhe o que quiseres. Tu escolhes, assinar ou ser devorada. Ela olhou para ele fixamente durante um longo momento, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Depois, pegou na caneta. Quando a tinta marcou a última página, Nuno ofereceu um sorriso ténue. Boa menina. Agora, tanto tu como o Mário são inúteis para mim. A declaração foi como uma facada final. Carla levantou o olhar, a sua voz sufocada. És tão sujo como eu. A diferença, respondeu Nuno, a sua voz uniforme como um cortador de papel, é que eu sei o que estou a fazer. Ao mesmo tempo, no escritório do chefe de polícia da cidade, Sérgio apresentou um processo grosso e um disco rígido contendo as gravações de vídeo e áudio. Falou lentamente, cada palavra clara. Esta é a prova de que Nuno Collins, advogado de Carla Vargas, subornou testemunhas e fabricou testemunhos. O chefe de polícia olhou para o processo, depois virou-se para o seu subordinado. Emita um mandado de prisão imediatamente. A notícia espalhou-se como um incêndio. Quando a polícia invadiu o apartamento, Nuno estava a servir mais vinho.
A porta abriu-se derrompante, lanternas a apontar diretamente para o seu rosto. Nuno Collins está preso por suborno e fabricação de provas. Ele não teve tempo de reagir. O copo escorregou-lhe da mão, partindo-se no chão. Carla ficou gelada, a observar enquanto ele era algemado, murmurando para si mesma: não, isto não pode ser. Na manhã seguinte, a notícia dominou todos os canais de televisão. Grandes manchetes diziam: advogado proeminente Nuno Collins preso. Escândalo no caso Vargas. Os meios de comunicação social explodiram. A imagem de Nuno a ser escoltado através da multidão de repórteres tornou-se um símbolo do colapso do falso poder. Na mansão de Carla, ela atirou o controlo remoto à parede. O som de vidro a partir-se ressoou fortemente. A sua respiração era agitada, o seu cabelo desgrenhado, o seu rosto pálido. Ele traiu-me. Ele traiu-me. Mário, o seu irmão e cúmplice, estava escondido atrás da porta, os seus olhos aterrorizados. Irmã, o que vamos fazer agora? Disse ele. Carla olhou para ele, rindo de forma retorcida. O que vamos fazer? Devias perguntar o que nós vão fazer a nós. Naquela noite, Mário desapareceu. Mas não chegou longe. A polícia prendeu-o num posto de controle policial. Sob as luzes de neon, ele confessou quase de imediato, a sua voz a tremer. A Carla disse-me para fazer tudo. Eu só ouvi. Não queria magoar a menina. A polícia tomou notas, cada palavra como um prego a ser martelado. Na manhã seguinte, o jornal da cidade imprimiu uma nova manchete: a esposa perfeita é uma abusadora manipuladora. A foto de Carla estava na primeira página, um rosto bonito, olhos vazios, sob os quais estavam as linhas que descreviam as suas acusações. Toda a cidade estava em alvoroço. As pessoas falavam em cafés, em autocarros, nas esquinas. Pensei que ela era doce, mas foi muito cruel. Na pequena casa junto ao Lago da Estrela, Rui segurou o jornal na mão. Ele não estava eufórico nem se regozijou, apenas suspirou. Beatriz sentou-se ao seu lado, olhando para o pai. Estás triste? Rui sorriu fracamente, acariciando a sua cabeça. Não, apenas cansado, querida. A senhora Filomena entrou, segurando um ramo de lavanda pálida. Esta flor é um símbolo de cura, disse ela, colocando-a sobre a mesa. Beatriz olhou para ela, depois pegou num pequeno raminho e guardou-o no seu caderno de desenho. Sérgio chegou pouco depois, um raro olhar de alívio no seu rosto. Olá. Praticamente ganhamos. O tribunal ditará a sentença esta semana. Rui assentiu, mas a sua voz era lenta. Só quero que a Beatriz tenha paz. Que já não tenha medo. Lá fora, a menina estava a flutuar barcos de papel no lago. Os pequenos barcos afastaram-se, a água a refletir a primeira luz da nova manhã. A senhora Filomena parou junto a Rui, a sua voz baixa. Sabes, uma vez tive uma filha. Ela faleceu devido à violência doméstica. Quando olho para a Beatriz, vejo o seu reflexo. Rui virou-se, os seus olhos a umedecerem-se. Lamento. Ela abanou a cabeça. Não é necessário. É só que... Se a Beatriz voltar a sorrir, sinto que a minha filha também está a encontrar alguma paz, onde quer que esteja. Eles ficaram em silêncio durante muito tempo. Apenas o vento suave e o aroma à lavanda permaneceram no ar. Naquela noite, Rui entrou no seu escritório e colou o desenho de Beatriz, a árvore volta a crescer depois da tempestade, na parede. A lâmpada de secretária brilhou, fazendo com que o pequeno pedaço de verde se destacasse na sala sombria. Ele olhou para ele durante muito tempo, depois sussurrou: superamos a tempestade, não foi, querida? Quando apagou a luz e saiu, a janela estava ligeiramente entreaberta. O vento entrou, soprando o jornal da mesa para o chão. Na página, a manchete em negrito era claramente visível: audiência final amanhã. Lá fora, na varanda, a noite envolveu tranquilamente a vila. Beatriz acordou sobressaltada. Saiu e ajustou a sua camisola. Olhou para longe, através do nevoeiro. No final do trilho, os faróis dos carros piscaram na noite. Um comboio de veículos dirigia-se lentamente para a cidade. Uma carrinha de transporte prisional. Beatriz ficou parada, a sua pequena mão a agarrar o corrimão. Não sabia quem estava lá dentro, apenas sentiu o seu coração a bater com força, como se o passado estivesse a ir-se embora de verdade. À distância, o Lago da Estrela refletiu o rastro das luzes do carro, estendendo-se como um fio prateado na escuridão. O vento sussurrou suavemente, a lavanda na varanda a libertar uma fragrância relaxante, sinalizando que o amanhecer se aproximava, mas também o início do dia do juízo final.
Naquela manhã, o céu estava coberto com uma fina camada de nevoeiro. Multidões reuniram-se do lado de fora do Tribunal Central da cidade. Todos queriam testemunhar o veredito final no caso Vargas. Os flashes das câmaras explodiram como uma tempestade. O zumbido da conversa ondulava contra os frios degraus de pedra. Rui saiu do carro, Beatriz ao seu lado, com um simples vestido branco. Na sua mão, estava o seu velho ursinho de peluche, o único item que restava da velha casa. Sérgio seguiu-os de perto, carregando um processo grosso. A senhora Filomena caminhou lentamente, segurando a mão de Beatriz, os seus olhos amáveis mas firmes. Na sala do tribunal, as luzes frias brilhavam sobre os bancos de madeira. Todos se levantaram quando o juiz entrou. Carla foi conduzida por uma porta traseira, as suas mãos ligeiramente algemadas. Sem maquilhagem, o seu rosto pálido. Levantou o olhar, encontrando os olhos de Rui, e pela primeira vez, não havia pretensões, apenas uma mulher exausta e desorientada. O martelo bateu. A audiência do veredito do caso Vargas está agora em sessão. O procurador começou com o vídeo que Nuno tinha gravado. O grande ecrã mostrava a imagem de Carla no ataque de raiva, a agarrar o cabelo de Beatriz, os gritos da menina a ressoarem por toda a sala. Muitas pessoas taparam a boca, alguns repórteres baixaram as suas câmaras, não querendo tirar outra foto. Ao mesmo tempo, a declaração de Mário foi lida em voz alta ao tribunal. Só fiz o que a minha irmã me disse. Não queria ferir ninguém. Só pensei que se tivéssemos dinheiro, ela se acalmaria. Carla fechou os olhos firmemente, 2 lágrimas caíram sobre a mesa. Quando lhe pediram para falar, ela levantou-se, a sua voz rouca. Eu costumava pensar que controlar os outros me tornaria forte, mas na realidade, só tinha medo de ser abandonada. Tinha medo da pobreza, medo de perder tudo. E quando tive medo, tornei-me num monstro que até eu desprezo. A sala estava em silêncio. A luz da janela filtrou-se, iluminando o seu rosto pálido. Beatriz estava sentada ao lado do pai, com os olhos muito abertos. Não estava tímida nem zangada. Rui apenas observou. Quando Carla inclinou a cabeça, Beatriz sussurrou suavemente, eu perdoo-a. Rui virou-se, espantado. O que disseste? Beatriz agarrou a sua mão. Eu perdoo-a. Ela já perdeu tudo, papá. Ninguém na sala falou. Até o juiz parou a sua caneta por um momento. Um minuto de silêncio estendeu-se. Depois, o juiz falou, a sua voz profunda e clara. O tribunal reviu o testemunho e todas as provas. A senhora Carla Vargas é declarada culpada de maus-tratos, fraude e incitação à conspiração. A sentença, 12 anos de prisão, revogação permanente da custódia e direitos de herança. O martelo bateu, um som seco e final. Carla não reagiu, apenas olhou diretamente para Beatriz uma última vez. Mas nos seus olhos, não havia mais maquinações, apenas fraqueza, quase súplica. Enquanto os agentes a levavam, ela virou-se, falando suavemente, quase inaudivelmente, desculpa. Beatriz viu-a ir-se embora, os seus olhos úmidos, mas os seus lábios curvaram-se ligeiramente. Não um sorriso, mas aceitação. Rui abraçou a sua filha. Sentiu um peso no peito. Tinha terminado, mas não havia vitória aqui, apenas os restos da dor. Após a audiência, os repórteres agruparam-se do lado de fora do tribunal. Os flashes das câmaras como uma tempestade. Sérgio protegeu o pai e a filha enquanto chegavam ao carro. Quando a porta do carro se fechou, o ruído exterior desvaneceu-se, deixando apenas a sua respiração e batimentos cardíacos. Estás bem? Perguntou Sérgio. Rui assentiu. Acho que finalmente a justiça tem um rosto humano. Sérgio ofereceu um sorriso tênue, tirando um cigarro da sua caixa. Apoiou-se contra o corrimão do 3º andar do tribunal, olhando para a rua lotada. Pelo menos desta vez, salvamos alguém, murmurou. A luz da chama do cigarro piscou no seu rosto, evocando a imagem da sua falecida esposa, também vítima de conflito familiar. Ele suspirou, deixando o vento levar o fumo. Tarde da tarde, na pequena casa junto ao lago, o pôr-do-sol dourou a parede de madeira. Beatriz estava sentada junto à janela, observando a senhora Filomena a cuidar de um pequeno vaso de lavanda. Tu plantas-la, disse ela. Esta flor floresce no verão, mas para que isso aconteça, tens de cuidar dela todos os dias. Sim. Beatriz sorriu fracamente, cavando na terra com a sua mão. Como eu, não é? Sim. Cada ferida precisa de tempo para florescer. Rui parou perto, observando em silêncio as 2 mulheres, uma velha, uma jovem, como 2 peças da paz que outrora tinha perdido.
Naquela noite, ele pendurou o quadro de Beatriz. A árvore volta a crescer depois da tempestade, na parede, mesmo ao lado da janela que dava para o lago. A luz da lua filtrou-se, refletindo-se na superfície da água. Ele sussurrou, mas a tua mãe? Ela também teria querido ver esta cena. Beatriz aproximou-se, apoiando a cabeça no ombro do pai. Já não tenho medo, papá. Rui apertou suavemente a sua mão. Eu sei. És mais forte do que qualquer pessoa que já conheci. Obrigado. Lá fora, o nevoeiro dispersou-se gradualmente. O sol nasceu no horizonte, a primeira luz do amanhecer a brilhar intensamente no lago da estrela, como uma fita dourada interminável. Na janela do carro, as gotas de água permaneceram, refletindo a luz, brilhando como lágrimas não derramadas. Beatriz abriu a janela, e o vento entrou, soprando uma velha folha de desenho. O papel voou baixo, do lado de fora, girando no ar, depois caiu suavemente sobre a superfície do lago. No papel, a caligrafia desajeitada de uma menina de 8 anos era clara à luz do sol, o papá e eu, onde há luz. Rui estava junto à porta, observando o papel a afastar-se. A luz refletiu-se no seu rosto, fazendo com que as suas rugas parecessem desvanecer-se. Em algum lugar, o passado parecia estar a cair com aquele papel, deixando apenas o amanhecer e um novo começo para duas almas que acabavam de ser salvas. Um ano depois, o nevoeiro matinal sobre o lago da estrela era espesso e claro, como o sopro da primavera. No meio do relvado verde, a casa bege chamada Abrigo Seguro parecia tranquila, rodeada pelo jardim de lavanda púrpura que Beatriz e a senhora Filomena tinham plantado com as suas próprias mãos pequenas. A porta de madeira abria-se todas as manhãs, dando as boas-vindas a crianças de outros abrigos para brincar e aprender, trazendo risos excitados como pássaros jovens a encontrar o seu ninho. Rui já não era o executivo ocupado. Não mais chamadas noturnas ou gráficos de ações complicados. Ele era o diretor do centro, o homem que fazia chocolate quente todas as manhãs, o que contava contos de fadas todas as noites. A sua secretária já não continha contratos ou números, apenas cadernos rabiscados com os pequenos sonhos das crianças, construir outra área de jardim nas traseiras, fazer um pequeno lago de peixe junto ao pátio, comprar mais aguarelas para a aula de arte. Sérgio permaneceu por perto, a tratar da segurança do centro. Todas as manhãs, ensinava artes marciais às crianças, como se manterem eretas e como não inclinarem a cabeça perante o medo. Quando as crianças saíam para o pátio, as suas risadas misturavam-se com o vento, e pela primeira vez em anos, ele realmente sorriu, um sorriso que já não ocultava a velha dor. A senhora Filomena geria o jardim de terapia. Os canteiros de lavanda púrpura pálida floresceram, libertando uma fragrância relaxante. No pequeno canto onde ela se sentava frequentemente, duas fotos emolduradas descansavam lado a lado, a sua filha perdida e Beatriz, a menina que a fez acreditar que o amor podia ser passado de uma pessoa para outra, mesmo através das cicatrizes. Beatriz tinha agora 9 anos, o seu cabelo comprido e um rosto brilhante. Ela ajudava a ensinar arte às crianças recém-chegadas, crianças que outrora tiveram medo da escuridão, outrora silenciosas como ela. Cada vez que seguravam um pincel nervosamente, Beatriz sentava-se e sorria, está tudo bem. Apenas desenha o que vês no teu coração. Na sua secretária, o seu velho ursinho de peluche ainda estava lá, mas agora cozido com fio púrpura, um sinal de ressurreição. Todas as manhãs, Rui fazia chocolate quente, colocando 2 chávenas na velha mesa de madeira. Depois, caminhava com a sua filha ao longo da margem do lago. Flutuavam pequenos barcos de papel, cada um levando um pedaço de papel com as palavras, deixa ir as coisas velhas. Beatriz observava os barcos a afastarem-se ao sol da manhã, brilhando na água como uma memória que tinha sido limpa. Uma tarde, o carteiro entregou um envelope com um carimbo de prisão. Era uma carta de Carla. Ela escreveu com letra trêmula, dizendo que tinha começado a aprender a pintar, e as suas primeiras pinturas eram do Lago da Estrela e da luz da janela. No final da carta, pedia que o seu pedido de desculpas fosse transmitido a Beatriz. Beatriz leu a carta durante muito tempo, sem dizer nada. Finalmente, dobrou-a, foi para o jardim e colocou o papel debaixo de um arbusto de lavanda em flor. Já não estou zangada, sussurrou. Só espero que ela também encontre paz. Por favor. Naquela primavera, o jardim do Abrigo Seguro era de um púrpura vibrante. O aroma à lavanda espalhou-se por todo o pátio, misturando-se com a risada das crianças e o som do vento do lago. Repórteres visitaram, escrevendo que este era um lugar onde a dor se transforma em luz. Então, quando lhe perguntaram, Rui simplesmente sorriu. Não curamos ninguém. Apenas semeamos sementes e deixamo-las crescer a partir daí. Naquela noite, Beatriz celebrou a sua primeira sessão de pintura. O quadro que escolheu para pendurar era uma cena de 2 pessoas a caminhar sob a chuva. À distância, uma casa brilhava, a luz amarela que saía da janela como uma promessa.
Há sempre um lugar para onde voltar a casa. Quando a sessão terminou, Rui levantou a sua filha, pressionando a sua testa contra o seu cabelo macio. Estás verdadeiramente a salvo agora, não estás? Beatriz assentiu, sorrindo. No crepúsculo persistente, a câmara imaginária retirou-se lentamente. A casa bege apareceu no meio do campo de lavanda púrpura, refletindo-se no ouro brilhante do Lago da Estrela. Pequenos barcos de papel flutuavam suavemente na água, cada um levando um desejo para as crianças que outrora foram esquecidas. Rui parou no jardim de flores, com as mãos nos bolsos, a observar Beatriz a rir entre as crianças.